se tudo o que você acreditava sobre a origem da humanidade fosse uma mentira? E se o mundo que conhecemos fosse apenas uma pequena parte de uma realidade muito maior, cuidadosamente escondida de todos nós? Hoje, você vai descobrir segredos antigos sobre a Terra, os Anunnaki, e o que realmente está acontecendo nos bastidores da nossa história. Prepare-se para revelações que desafiam o que nos ensinaram nas escolas, expõem manipulações históricas e apontam para uma transformação global que está prestes a acontecer. Você está pronto para desvendar a verdade que está além do nosso horizonte? Então certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sino. Assim, você não perde nenhum conteúdo que revela o que eles não querem que você saiba. E se essa história abrir seus olhos, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário sobre o que você acha dessas revelações. A história da humanidade é um quebra-cabeça envolto em mistérios. Há indícios de que o mundo como o conhecemos é apenas uma fração de uma realidade muito maior e que diversas forças externas moldaram o curso da nossa existência. Segundo pesquisas recentes, o sistema Terra não é um globo flutuando no espaço como nos ensinaram. Ele é formado por uma estrutura de anéis interligados, cada um abrigando diferentes formas de vida, civilizações e condições geográficas. Vivemos no que é chamado de Primeiro Anel, uma região delimitada e isolada por um campo eletromagnético que impede a entrada ou saída de outros seres ou civilizações. Esse isolamento foi estrategicamente planejado por forças superiores, mas nem sempre foi assim. Há milhares de anos, visitantes de outras regiões chegaram até aqui, transformando para sempre a história do nosso mundo. Os Anunnaki, seres oriundos do Quinto Anel, foram os primeiros a estabelecer uma presença significativa no Primeiro Anel. Dotados de alta tecnologia e conhecimento, eles vieram em busca de recursos minerais, especialmente o ouro, essencial para sua sobrevivência e civilização. Não vieram sozinhos. Junto com eles, vieram os Igigi, uma classe de trabalhadores que inicialmente servia como intermediária, permanecendo em órbita enquanto os Anunnaki conduziam suas operações na superfície. Com o passar do tempo, os Anunnaki perceberam a necessidade de uma força de trabalho local para sustentar sua exploração. Foi então que criaram a raça adâmica, os primeiros humanos, utilizando sua própria genética em um processo de engenharia biológica sem precedentes. A raça adâmica foi projetada para servir, mas recebeu uma característica única: a centelha divina que a diferenciava de qualquer outra forma de vida existente nos anéis. Essa criação, no entanto, trouxe complicações inesperadas. Enquanto os Anunnaki mantinham seu domínio, os Igigi começaram a se rebelar. Cansados de seu papel subserviente, desceram à Terra, misturaram-se com a raça humana e deram origem aos Nephilim, gigantes que se tornaram figuras icônicas em diversas culturas e relatos antigos. Essa rebelião não só criou tensões entre os clãs Anunnaki e os Igigi, mas também introduziu novas dinâmicas na Terra, culminando em guerras e disputas territoriais que ecoam até os dias de hoje. Os Anunnaki estabeleceram impérios, influenciaram religiões e moldaram sistemas políticos ao longo da história. Eles não apenas criaram a raça humana, mas também desempenharam um papel direto na construção de civilizações antigas, deixando marcas em textos, monumentos e artefatos. Placas sumérias e esculturas antigas retratam esses seres como figuras imponentes, dotadas de conhecimento e tecnologia muito além da compreensão humana da época.
Entretanto, nem todos os Anunnaki tinham os mesmos objetivos. Enquanto alguns buscavam apenas o domínio e a exploração, outros, como Enki, demonstraram interesse em proteger e orientar a humanidade. Enki, um dos líderes Anunnaki, estabeleceu uma parceria com forças dimensionais superiores, conhecidas como as 49 raças, que atuavam diretamente no desenvolvimento e proteção da raça humana. Essa parceria foi crucial para garantir que a humanidade tivesse a oportunidade de evoluir e alcançar seu potencial máximo. O mundo como o conhecemos foi, em grande parte, moldado por essas disputas e parcerias. Os Anunnaki e os Igigi desempenharam papéis centrais na formação das estruturas sociais, políticas e econômicas. No entanto, enquanto alguns Anunnaki, como Enki, buscavam elevar a humanidade, outros clãs e facções, muitas vezes influenciados pelos Igigi, implementaram sistemas de controle que aprisionaram o ser humano. A ideia de que vivemos em um globo flutuante foi introduzida como parte desse sistema de controle, criando limitações psicológicas e espirituais para a humanidade. A verdade, segundo as pesquisas, é que a Terra é plana em suas águas e convexa em seus continentes, com uma vastidão de terras e anéis ainda desconhecidos pela maioria. Mapas antigos, encontrados em mosteiros e civilizações passadas, indicam a existência de regiões além do primeiro anel, territórios inexplorados onde outras raças e formas de vida prosperam. A descoberta dessas terras ocultas foi um marco significativo nas pesquisas realizadas. Sondas enviadas a regiões remotas, como a Sibéria, revelaram a existência de um continente, além da borda de gelo, que circunda o primeiro anel. Esse continente, chamado de Norte Maior, é apenas uma das várias regiões desconhecidas que ainda aguardam ser exploradas. Além disso, mapas antigos sugerem que há outros anéis, cada um com seus próprios sistemas, como sóis e luas. Essas revelações levantam questões profundas. Por que a humanidade foi mantida na ignorância sobre a verdadeira natureza da Terra? Quem está por trás da criação desse mundo-teatro, onde crenças e sistemas educacionais foram construídos para limitar nosso conhecimento? De acordo com as pesquisas, as respostas apontam para um governo oculto, composto por diferentes facções de poder. Esse governo do caos tem raízes profundas na influência dos Anunnaki e dos Igigi, que lutam entre si pelo controle da humanidade. A humanidade, no entanto, não está sozinha. As 49 raças dimensionais, em parceria com os seres de Gemos, o grupo Dáquila e os dimensionais, que estão encarnados aqui no primeiro anel, têm trabalhado nos bastidores para garantir que a verdade venha à tona. Esses seres superiores, conectados ao verdadeiro Criador Supremo, têm um plano para libertar a humanidade das garras do caos e conduzi-la a uma nova era de evolução da raça adâmica. A transição para essa nova realidade, no entanto, não será fácil. As forças do caos resistem com todas as suas armas, utilizando tecnologia avançada e manipulação psicológica para manter a humanidade presa em um ciclo de ignorância e sofrimento. No entanto, o tempo dessas forças está se esgotando. A intervenção dos seres dimensionais está próxima, e com ela virá a oportunidade da humanidade reconectar-se às suas origens dimensionais e continuar sua evolução como raça. Enquanto o governo do caos se fragmenta, as disputas internas entre os clãs dos Anunnaki e os Igigi ganham novas proporções. Durante milênios, essas facções lutaram pelo controle do primeiro anel, utilizando a humanidade como peça central de um jogo que visa estabelecer hegemonia sobre o sistema Terra. No entanto,
uma nova força está em ação, trazendo esperança em meio ao caos. As 49 raças dimensionais que agora intervêm diretamente para mudar o curso da história. Esses seres dimensionais, conectados ao Criador Supremo, estabeleceram um campo eletromagnético ao redor do primeiro anel. Esse cinturão de proteção foi projetado tanto para impedir que outras raças invadissem o sistema Terra, quanto para evitar que os clãs dominantes escapassem e levassem sua influência para outros anéis. Essa barreira tornou o primeiro anel uma espécie de arena cósmica, onde o destino da humanidade e de outras raças é decidido. Os Anunnaki, apesar de sua busca por poder, começaram a dividir suas visões, enquanto uma parte deles, liderada por Enki, trabalha para proteger a humanidade, mas quer manter o controle sobre a mesma. Outros clãs, como os liderados por Enlil, continuam focados na dominação e exploração. Essa divergência criou uma dinâmica complexa, onde nem todos os Anunnaki podem ser considerados inimigos da humanidade. Os Igigi, por outro lado, tomaram um caminho mais radical. Após sua rebelião contra os Anunnaki, eles estabeleceram um sistema próprio de controle, utilizando tecnologia avançada e manipulação genética para criar híbridos e influenciar governos humanos. Esses híbridos, muitas vezes ocupando posições de poder, agem como intermediários para manter o controle sobre as massas. Eles representam o braço visível de um sistema invisível que manipula religiões, economias e estruturas políticas para perpetuar a desigualdade e o sofrimento. Ao longo dos séculos, a influência dos Igigi se espalhou por diversas nações, especialmente em regimes totalitários e sistemas políticos mais autoritários. Eles implementaram um modelo que prioriza o caos e a manipulação, muitas vezes utilizando guerras, pandemias e colapsos econômicos para enfraquecer a humanidade. Por outro lado, os clãs de Anunnaki, alinhados com Enki, começaram a implementar sistemas que, embora ainda controladores, trazem benefícios à humanidade, como avanços tecnológicos, religiosos e políticos que oferecem uma margem de dignidade para a sobrevivência humana. Nesse contexto, os seres dimensionais têm desempenhado um papel fundamental. Eles trabalham nos bastidores, influenciando diretamente algumas decisões e protegendo regiões estratégicas, como a América do Sul e especialmente o Brasil. Essa região foi escolhida como um ponto focal para a evolução da raça adâmica, devido às suas condições geográficas e energéticas únicas. É aqui que se concentra boa parte do esforço para preservar o sistema Terra e preparar a humanidade para a transição que está por vir. A intervenção chamada divina, mencionada nas profecias, está cada vez mais próxima, mas não como está escrito nos textos bíblicos que foram, em sua maioria, adaptados pelos Anunnaki e Igigis, de acordo com suas necessidades de controle da humanidade. Esse evento marcará o início de uma nova era, onde o governo do caos será desmantelado e substituído por um sistema baseado na cooperação e no respeito à humanidade. Essa transformação, porém, exige a participação ativa de todos. A humanidade precisa despertar, abandonar as crenças limitantes e buscar o conhecimento que foi ocultado por tanto tempo. As 49 raças têm enfatizado a importância da consciência coletiva para essa transição. O despertar da humanidade é essencial para romper as correntes do controle. A centelha divina presente na raça adâmica é a chave para essa mudança, pois permite uma conexão direta com as frequências superiores e o verdadeiro Criador Supremo. No entanto,
os obstáculos ainda são significativos. As forças do caos continuam a investir em tecnologia para manter sua influência. Satélites, sistemas de monitoramento e falsas narrativas sobre o espaço sideral são algumas das ferramentas utilizadas para perpetuar a ilusão. Essas estratégias, no entanto, estão começando a falhar. Muitas dessas tecnologias já estão sendo neutralizadas pelos seres dimensionais, que atuam diretamente para expor a verdade e proteger a humanidade. O futuro da Terra está intrinsecamente ligado à capacidade da humanidade de evoluir e transcender as limitações impostas. A raça adâmica foi projetada para superar até mesmo os Anunnaki em termos de evolução. Isso porque a centelha divina outorgada pelos seres superiores é um diferencial que nenhuma outra raça do sistema Terra possui. Essa característica torna a humanidade única e essencial para o avanço de todo o sistema. Os próximos anos serão decisivos. À medida que o governo do caos enfraquece, a intervenção dimensional se tornará mais evidente. Grandes revelações sobre o verdadeiro formato da Terra, as civilizações dos outros anéis e a origem da humanidade serão feitas. Esse conhecimento será a base para uma nova era, onde a humanidade terá a oportunidade de viver com dignidade, paz e prosperidade. A transição para essa nova era exigirá coragem e determinação. O sistema atual, baseado em medo, controle e sofrimento, está chegando ao fim. O futuro pertence àqueles que buscam a verdade, que questionam o sistema e que trabalham para construir uma realidade melhor. A humanidade está à beira de uma revolução e cada um de nós tem um papel